Olá, galera, tudo certo? É com grande satisfação que a gente começa aqui a nossa segunda aula, tá? Vamos falar sobre o modelo de solo e mostrar para vocês a importância desse modelo, né? Principalmente para o crescimento econômico de longo prazo, tá? Vou mostrar para vocês que aquela frase que a mãe da gente sempre fala, menino, estude. Ela, nesse modelo, ela nunca fez tanto sentido, tá? Então, vamos adiante aqui, que eu vou mostrar todos os detalhes sobre isso, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai explicar um pouquinho do modelo de solo com capital humano, certo? Entender que esse capital humano ele é um conjunto de aptidões, de conhecimentos e atributos de uma personalidade que favorecem a realização do trabalho, né? Que promove essa maior produtividade, certo? E o que eu posso falar mais sobre o capital humano? É que ele também se refere às habilidades que podem ser obtidas, tá? Tanto por meio da educação, quanto da perícia e experiência. Ela é muito importante. Então vamos lá. É, esse modelo de solo com capital humano, ele foi publicado em 1992, um artigo muito importante que se chama A Contribution to the Empirics of Economic Growth, que significa a contribuição da empiria do crescimento econômico, certo? Ele é um artigo do Nickel, do Homer e do David Will, certo? Então é o seguinte, qual é a introdução que a gente tem sobre esse modelo? Esse artigo que eu disse, certo? Que foi publicado, ele avalia as implicações empíricas desse modelo de solo e conclui que ele tem um bom desempenho, certo? Porém, eles observaram que para melhorar esse modelo era necessário fazer um ajuste, tá? E poderia ser melhor ajustado incluindo o capital humano, certo? Então eles reconhecem que a mão de obra de diferentes economias tem diferentes níveis de instrução e qualificação e que basicamente elas influenciam na produtividade, certo? Então eu tenho aqui 6 fatores para explicar essa questão da convergência, certo? Entre os países ricos e os países pobres, certo? E vou ilustrar agora para vocês, beleza? Então é o seguinte, no que se refere a esse ajustamento, tá? Essas diferenças de capital físico, de acumulação de capital físico, nos países ricos, eles podem ser exemplificados dessa forma, tipo, economias avançadas, tá? Como os Estados Unidos, como o Japão e a Alemanha, eles investem pesadamente em quê? Em capital físico, infraestrutura, fábricas e tecnologia de ponta. Então, se eu tenho esse investimento, eu mantenho uma alta taxa de poupança e de investimento em capital físico. Então, como eu já disse na aula anterior, se eu tenho um aumento de capital físico, consequentemente, eu vou ter um crescimento sustentável, certo? Então é o seguinte, em países pobres, no contraste, né, com esses países ricos, principalmente nos países lá da África subsaariana, essas pessoas, essas instituições, eles enfrentam baixos níveis de investimento em capital físico.
Então, como a infraestrutura é limitada, isso restringe o potencial de crescimento, tá? Então, a taxa de poupança desses países, ela é baixa, certo? O que diminui essa capacidade de acumulação de capital. Outro exemplo muito bom é em relação ao capital humano, certo? Então é o seguinte, os países como um exemplo, a Coreia do Sul, tá? Eles investiram bastante em educação e treinamento da força de trabalho. Então, se eu invisto em educação, eu tenho uma população altamente qualificada, tá? Que é capaz de utilizar tecnologias avançadas, resultando em uma maior produtividade que aumenta a renda per capita, certo? Então, a gente vê que, a exemplo da Coreia do Sul, né, perante aquele fenômeno dos tigres asiáticos, há poucas décadas era um país ainda em desenvolvimento e conseguiu se transformar em uma das economias mais avançadas do mundo devido a esses investimentos em capital humano, certo? No que tange os países pobres, a gente vê, né, que muitos países em desenvolvimento, como o Afeganistão, a República Centro-Africana, a educação é muito limitada e parte da população não tem, né, aquele acesso à formação adequada. Então, o que acontece? Diferente dos países ricos, isso diminui a produtividade da força de trabalho e o potencial econômico de longo prazo, certo? No que tange aqui agora a tecnologia e inovação, é o seguinte, nos países ricos, vou usar outro país como exemplo, a Alemanha. Esse progresso tecnológico é uma força motriz do crescimento econômico. Então, as empresas, elas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, o que impulsiona a inovação tecnológica, né, e aumenta a produtividade, certo? Então, esse uso de tecnologias avançadas, ele também melhora a eficiência de outros setores da economia, como a manufatura e o setor de serviços, tá? Então, em contraste com os países ricos, os países pobres, como o exemplo do Sudão, a falta de acesso a tecnologias, ela também limita o crescimento da produtividade, tá? Então, a agricultura, como por exemplo, né, ela ainda é altamente dependente de métodos tradicionais, enquanto países mais ricos eles já utilizam máquinas avançadas e tecnologias de irrigação, o que aumenta a eficiência, que aumenta a produtividade, certo? E a renda do país no final das contas. Aí, ó, é o seguinte, que eu posso falar de convergência e crescimento acelerado, que é o, o tópico do trabalho lá do Menkel e do Roman. É o seguinte, a China, vou usar um exemplo de convergência, é um país clássico, né? Um exemplo clássico de um país que ele estava significativamente abaixo do seu estado estacionário, certo? Era um país de economia agrícola, certo? Só que, diante dessas últimas décadas, ele experienciou um rápido crescimento, tá? Então, inicialmente, quando a China tinha baixos níveis de capital físico e humano, eles adotaram essa política de investimento em infraestrutura, além, né, da educação, do capital humano, e conseguiu crescer uma taxa mais acelerada, certo? Que induziu a convergência, certo? Para os níveis de renda de países mais ricos. Então é o seguinte, os países que não convergem, a exemplo da África, como eu falei, ele não experimenta esse tipo de crescimento acelerado, certo? Então eles vão estar muito abaixo do estado estacionário, certo? Então, diferente da China, que tem um alto nível de poupança, né, e um excelente progresso tecnológico, a questão da África é o contrário. Eles têm baixa poupança, um fraco progresso tecnológico, também tem altos níveis de corrupção, que isso impacta bastante, tá? A questão das instituições, da regra do jogo, e a estabilidade política.
que também impedem esse crescimento rápido e a convergência dos níveis de renda para os níveis de renda dos países ricos, certo? Aqui, não menos importante, temos as diferenças também nas taxas de crescimento populacional. Então, vê só, como eu expliquei, o aumento do crescimento populacional ele diminui a renda per capita, tá? Eles diluem esse capital físico disponível por pessoa. Então, isso impede que os aumentos de investimento em capital físico eles tenham um impacto significativo no crescimento da renda per capita, tá? Então, nesse caso, uma parte substancial do investimento ela é usada para manter o capital per capita constante, ao invés de aumentar a produtividade, certo? Então, um exemplo de países ricos, um exemplo como o Japão, eu tenho uma taxa de crescimento baixa ou até negativa, certo? E o que significa isso? Que esse capital físico por trabalhador ele pode crescer mais rapidamente, o que resulta, como eu já falei, numa maior produtividade por trabalhador em níveis e maiores níveis de renda per capita. Tá? Por fim, essas políticas governamentais e de estabilidade, a gente pode usar dois exemplos também, que em países ricos, países de primeiro mundo, como a Suécia ou Noruega, essas políticas governamentais elas são focadas no crescimento econômico sustentável, certo? Lembra do crescimento de longo prazo que eu falei? Pronto. Esses países do primeiro mundo, eles focam nisso, crescimento econômico sustentável. E eles podem oferecer incentivos fiscais e apoio ao investimento em capital físico e humano. Isso impacta bastante. Além disso, como são países com menores níveis de corrupção, essa estabilidade política e boa governança, ele promove um ambiente econômico mais estável, que favorece o crescimento, certo? Esses tipos de política, eles geram credibilidade para os agentes econômicos que alinham as suas expectativas conforme o plano de governo, tá bom? Diferente de países como a Venezuela ou a Somália, né? Que a gente tem políticas econômicas erráticas, instabilidade política, altos níveis de corrupção e com isso dificulta o investimento de capital físico e capital humano, justamente porque não promove a confiança, e as expectativas dos agentes eles vão se alinhar com esse tipo de política. Então, não vai convergir para níveis de renda dos países desenvolvidos, justamente porque eu não tenho uma confiança no governo. Tá? Então, vamos dar uma explicação aqui maior para o modelo de solo com capital humano, tá? Que é o seguinte. Então, ó, imagine que o produto de uma economia ele é obtido com a combinação de capital físico, de trabalho qualificado, certo? Porém, o modelo de solo com capital humano, ele é uma função Cobb-Douglas, tá? Então, como eu posso expressar isso na nossa função? Só reduzir aqui. Então, ó, a nossa Cobb-Douglas ela é explicada por essa equação aqui, ó. Onde nós temos aqui o produto hoje tá ruim também essa caneta. Pera. Temos o produto, que é igual, no caso são em maiúsculo, viu? Melhor eu reajustar aqui. Que é igual ao estoque capital físico, nosso progresso tecnológico, o H é o capital humano,
tá? Que representa a força de trabalho qualificada, elevado a 1 menos alfa, certo? Então, ó, esse capital humano, inserido na forma de H, ele é uma medida de força de trabalho aumentada pela produtividade derivada do investimento em educação. Então, essa variável H aqui, eu vou definir ela dessa forma. Ó, vê só. Essa variável H aqui, ó, ela nada mais é que um imperiano elevado a uma constante, que é o φ ou πc, e o μ, certo? Vezes o número total de trabalhadores. Então, o que cada variável representa? Esse μ, ele vai representar a fração de tempo dedicada ao investimento de capital humano, certo? Esse psi aqui, ele refere-se aqui. Ela é uma constante positiva que indica o aumento da produtividade com base no tempo dedicado à educação. Então, como eu posso explicar melhor isso? Essa constante aqui, certo? Ela vai indicar que existe um estudo empírico, né, que ele indica que para cada ano investido em educação, há um aumento de 10% na produtividade, certo? Então, se esse psi aqui é 0,1, então a cada ano, a fração de tempo que eu dedico à educação é aumentado em 0,1. Beleza? Então vamos lá. Vamos explicar aqui a nossa função logarítmica. Aí vamos falar aqui da nossa função, certo? Primeiro vamos explicitar aqui na nossa equação que o L, certo? No capital humano é igual a 1 menos μ multiplicado por P. Então, o que acontece? Só ajeitar aqui. O que acontece? Esse μ, ele não vai representar a fração de tempo dedicada ao investimento de capital humano. Então, a gente tem que entender o seguinte. Esse μ são as pessoas que estão trocando seu tempo ao invés de trabalhar. Então, o número total de trabalhadores na função do capital humano é 1 menos o total de pessoas que estão estudando, multiplicado por P, que é a população total da nossa economia, certo? Dito isso, a gente tem outra explicação importante para dizer, que é o seguinte. Se esse μ for igual a zero, certo? Então, nosso capital humano é igual ao trabalho. Porque, né, se eu não tenho ninguém estudando, então está todo mundo trabalhando. E isso vai se reduzir a modelo de solo com tecnologia, certo? Nessa situação, tá bom? Então, quando a gente vai falar do logaritmo, ele é descrito dessa forma. É o log do capital humano, que é igual o μ vezes o psi, a ordem não importa,
mais o log de L, certo? E quando a gente vai derivar em relação ao tempo, a gente tem que a derivação do log de H sobre a derivação do μ, que é igual a constante. Então, quer dizer isso? Isso indica que o quê? Ó, prestem bem atenção. Um aumento em μ, certo? Se eu tenho um aumento em μ, eu tenho maior capital humano, certo? Há uma taxa psi. Quanto maior o μ, maior o capital humano, há uma taxa expressa por psi, certo? E a equação de capital físico, deixa eu ver se eu mostrei aqui. Essa equação de capital físico, ela nada mais é que isso aqui. Ela nada mais é que SK y menos dk. Vou fazer mais exemplos sobre isso, mas a gente de início já tem que essa equação no capital humano é essa forma, certo? Ao invés do S igual capital com tecnologia, a gente tem um SK, beleza? Que é a taxa de investimento do capital físico. Aqui nossa renda, aqui a depreciação, beleza? Pronto, agora vamos falar, galera, do seguinte. Quais são as contribuições e limitações do modelo? Né? Como todos sabem, todos os modelos têm contribuições e limitações, né? O capital humano não é diferente disso. E vamos citar aqui, ó, que no caso das contribuições, esse modelo é um modelo aprimorado, né, como eu disse no início, e ele introduz o capital humano como uma variável fundamental. Então, ele explica que o papel da educação e das habilidades no conhecimento econômico, ele evidencia que o investimento em capital humano ele pode gerar crescimento a longo prazo. Né? Se eu invisto nas pessoas, se eu invisto em educação, se eu invisto nesse aprimoramento da mão de obra qualificada, eu tenho crescimento a longo prazo. Tá? Porém, há uma limitação. E qual seria essa limitação? Há desafios para a gente fazer essa medição de forma precisa. Tá? E esse modelo ele assume que a produtividade ele aumenta linearmente com o tempo dedicado à educação, o que não pode ser realista, né? Perante todos os contextos e realmente o que acontece no cotidiano da economia, das pessoas e o que elas fazem. Né? Então, a gente tem essa limitação dessa apresentação linear. Beleza? Daí, como a gente vai apresentar um exemplo, tá? Eu vou ter, acho que uns 3 exemplos aqui para mostrar. Então, é o seguinte. Em uma economia que investe 10% do seu PIB em educação, a gente pode observar um aumento proporcional na produtividade do trabalho. Então, se esses 10% investido é a nossa constante, então a gente tem que esse psi ele é igual
a 0,1. É a nossa constante do modelo, tá? Então, o que isso quer dizer? Para cada um ano adicional de escolaridade, essa produtividade da força de trabalho aumenta em 10%. Beleza? Então, países em desenvolvimento, como os da América Latina, eles frequentemente enfrentam o desafio de aumentar os níveis de educação e, consequentemente, os níveis de capital humano, para promover o crescimento sustentável. Então, esse modelo ele vai reforçar a ideia que investir em capital humano é essencial para o crescimento econômico de longo prazo, principalmente nas economias emergentes. Aí eu vou mostrar aqui outro exemplo, certo? Que eu peguei lá do livro do Jones, Crescimento Econômico, e é uma figura que ele vai mostrar o ajustamento do modelo neoclássico de crescimento em 1990. Então, o que esse modelo sugere? Então, esse modelo, tá? Deixa eu verificar se fica melhor para a visualização. Ele retrata a relação entre o rendimento per capita, tá? No estado estacionário, de diferentes países, tá? E considera a dinâmica do modelo de solo. Então, como a gente pode interpretar esse gráfico? Então, eu vou explicar, fazer a interpretação, né, e explicar as diferenças entre os países ricos e pobres. Na questão do gráfico, esse eixo aqui horizontal de renda per capita relativa, ele representa o rendimento per capita de diferentes países em relação ao rendimento per capita de referência. O eixo vertical aqui, ele vai mostrar o valor projetado dessa renda per capita relativa no estado estacionário, ou seja, o nível de rendimento que o país alcançaria se estivesse em equilíbrio no longo prazo. E essa linha diagonal aqui de 45 graus, ela indica o ponto onde o rendimento atual de um país corresponde ao seu rendimento de estado estacionário. Então, países próximos a essa linha aqui, já estariam próximos de seu potencial econômico de longo prazo, enquanto os países mais distantes da nossa linha, eles teriam ainda potencial de crescimento, tá? Então, vê só. Quais seriam, como a gente pode verificar a diferença entre os países ricos e os países pobres? Na questão dos países pobres, a gente vai verificar aqui, que Moçambique e Uganda, o Mali também, e outros países da África, eles estão localizados na parte esquerda do gráfico, certo? Indicando os baixos níveis de rendimento per capita. Esses países que estão abaixo da linha de 45 graus, eles sugerem que estão longe do seu estado estacionário, então eles têm um grande potencial de crescimento. Só que, como eu expliquei no início, fatores como baixa poupança, falta de investimento, e o fraco progresso tecnológico dificulta os avanços. Além disso, a gente tem outros fatores limitantes, que seriam os baixos níveis de educação, a infraestrutura inadequada e a instabilidade política. Na questão dos países ricos, a gente vai verificar por esse lado direito do gráfico. Então, vê, o Japão, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, eles indicam altos níveis de rendimento, tá? Então, eles também estão próximos da linha de 45 graus, o que significa que eles já estão muito próximos do seu estado estacionário, ou já atingiram, certo? Eles têm menos espaço para crescer rapidamente, tá? Mas essas suas economias, elas apresentam um alto nível de rendimento, tá bom? E quais são os fatores de sucesso para esses países terem esse alto nível de rendimento? Então é o seguinte, altas taxas de investimento em capital físico e humano, a tecnologia avançada, a estabilidade política e políticas econômicas eficazes, elas permitem que esses países mantenham os altos níveis de renda per capita, certo? Aí, galera, vamos falar agora da taxa de crescimento do capital per capita, certo? Então é o seguinte,
Essa taxa de crescimento do capital humano, ela é expressa por essa equação. Que é igual, certo? Multiplicado por ela. Porém, a gente vai falar agora sobre a taxa de capital humano per capita, tá? Ela é descrita dessa forma. Esse H é o capital humano por trabalhador, tá? Então, quando a gente analisa o impacto das variações desse Mi aqui, que é a nossa fração de tempo dedicado à educação, essa função total, ela revela que o capital humano per capita ele cresce exponencialmente com o aumento de Mi. Então, isso significa o quê? Como eu já expliquei antes, esse φ é a taxa de retorno da educação, tá? Então, se ele é igual a 0,1, ele explica que cada unidade adicional de tempo dedicado ao capital humano gera um aumento de 10% no capital humano per capita, tá? E esse impacto da variação do Mi, ele no crescimento, né, da nosso capital humano per capita, ele é descrito pela seguinte equação. Então, deixa eu reajustar aqui. Nossa caneta não está muito boa hoje, mas peço paciência a vossas senhorias. Eu creio que é porque está conectado aqui no USB, mas é a única forma que eu tento fazer espelhamento dessa tela. Mas enfim, temos aqui ó, nossa taxa de crescimento do capital humano per capita, ela é expressa por essa equação aqui, que é igual ao Psi e o Mi. Então, ó, essa equação ela indica que a taxa de crescimento do nosso capital humano ela depende de mim. Então, quanto maior for o tempo dedicado ao investimento em educação, maior será a taxa de crescimento do capital humano per capita, certo? Aqui é a constante. Quanto mais eu tenho isso, mais eu tenho capital humano per capita. E vamos lá. O que podemos, né, interpretar disso aqui? Então é o seguinte, a gente vai verificar que, como a gente está estudando o crescimento econômico de longo prazo, esse aumento de tempo dedicado à educação, ele reforça que a importância desse investimento contínuo em capital humano faz aumentar e gerar, né, o crescimento econômico de longo prazo, tá bom? Vamos falar agora da nossa acumulação de capital físico e o que ela sugere. Sugere o seguinte, essa acumulação de capital físico no modelo de capital humano, que também é parecida com o modelo tradicional de solo, ela é descrita pela equação de movimento do estoque capital físico ao longo do tempo, certo? Então, se ao longo do tempo, que é igual a dk sobre dt, que é igual ao nosso SK, que é a taxa de investimento de capital físico, certo? Pode ser chamada também de taxa de poupança, e ela é representada pela fração do produto que é direcionada ao investimento de capital físico, certo? Menos a depreciação, que ela representa a parte, né, do capital físico que se deteriora ou é inutilizado ao longo do tempo, em relação ao nosso capital, certo? E o que a gente pode interpretar dessa equação? É o seguinte,
a gente vai interpretar isso a partir de dois fatores principais. Primeiro, investimento, tá? Então, essa fração aqui, ó, da produção Y, ela é investida para aumentar o estoque capital físico. Então, quanto maior a produção e a taxa de investimento, maior será o montante que é reinvestido na forma de capital físico. E tem aqui a nossa depreciação. Esse capital físico, ele deprecia ao longo do tempo, o que significa que uma parte desse estoque capital ele se perde devido à obsolescência, desgaste ou também outros fatores que diminuem essa eficiência produtiva. Então, essa depreciação, como nossa equação sugere, ela tem um efeito negativo na acumulação do capital, o que reduz o estoque ao longo do tempo, certo? Aí, ó, que a gente pode falar da nossa condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio, como nosso termo sugere, a gente vai igualar esse investimento e a gente vai dizer que ela é exatamente suficiente para compensar a depreciação. Então, logo, né, na condição de equilíbrio, isso aqui é igual a isso aqui, certo? Ou seja, esse investimento realizado ele é igual ao montante necessário para repor o capital depreciado. Então, quando essa condição ela é atendida, o estoque capital físico permanece constante e a economia ela vai crescer a uma taxa determinada por outros fatores, como o crescimento da população e progresso tecnológico. Beleza? Aqui ó, a gente vai falar do rendimento per capita e da sua dinâmica no modelo de solo com capital humano. Então é o seguinte, nesse modelo de solo com capital humano, o rendimento per capita ela é uma variável essencial para compreender o crescimento econômico ao longo do tempo. Então, se a gente tem o rendimento per capita Y, que ele é definido como o produto total da economia, dividido pelo total trabalhadores. Então, a gente tem ó, que esse rendimento per capita, nossa senhora, ele é igual ao Y sobre R, certo? A gente vai ter aqui a nossa função Cobb-Douglas, que vocês vão entender para que isso vai funcionar. E nosso capital humano, tá? Então é o seguinte, como a gente pode derivar isso? Ó, vê só. A gente tem nossa renda per capita. Essa renda per capita, certo? Quem é Y? A gente vai usar todo o numerador, certo? E é igual a nosso estoque capital, progresso tecnológico, o φ, o mi multiplicado por L, potencializado a 1 menos alfa, sobre esse L aqui, beleza? Ó, galera, explicando aqui que nosso Y de nada mais é que isso aqui, certo? Porém, vamos aqui explicar essa equação de outra forma. Nós temos todo esse conjunto, certo? Esse é aqui, é o nosso H,
tá bom? E o que a gente vai ter aqui? Que o y é igual a sobre L, que é igual ao nosso K alfa nosso H permanece, certo? E esse L que estava aqui, ele vai descer para o denominador. Só que como ele está elevado a 1 menos alfa, ele vai descer com menos 1. Com menos 1 alfa. Como ele é menos 1, eu vou diminuir desse nosso trabalho aqui e vai ficar apenas uma variável só, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 1 menos alfa sobre L alfa. Como a gente sabe, se a gente tem um conjunto do estoque capital e trabalho dividindo, então a gente vai ter o quê? Que esse K alfa sobre L alfa é igual ao Kzinho alfa, certo? Então essa equação, ela nada mais é que nossa equação final, ela é igual ao Kzinho nosso capital humano per capita elevado a 1 menos alfa. Essa aqui é a equação final, tá bom? Da nossa derivação do rendimento per capita, certo? Tendo isso aqui, ó, a gente vai para a interpretação. Então, o que a interpretação ela sugere? Esse capital físico per capita, certo? Vai sugerir que quanto mais capital físico houver por trabalhador, maior será o rendimento, certo? No que tange esse capital humano per capita, que é igual, ele vai sugerir que o nível de educação e qualificação dos trabalhadores aumenta o rendimento per capita. Então, quanto maior for o tempo dedicado ao MI, maior será nosso capital humano per capita, refletindo em uma maior produtividade. E por último, a nossa tecnologia, tá? Que esse progresso tecnológico também influencia no rendimento, aumentando a produtividade dos trabalhadores qualificados e dos não qualificados, certo? Pronto. E qual é o crescimento ao longo da trajetória de equilíbrio? A teoria ela explica que esse rendimento per capita e o capital físico per capita, ele também, assim como no modelo de solo com tecnologia, ele cresce a uma taxa constante, tá? Que é qual? Ela também é G, certo? Então, no longo prazo, esse crescimento econômico é impulsionado pelo progresso tecnológico, que ainda, isso aqui, ó, é exógeno, certo? A tecnologia ela desempenha esse papel central e continua desempenhando, enquanto as variáveis y e k elas se ajustam para crescer de maneira proporcional à taxa G, beleza? Agora vamos falar aqui, ó, da renda por trabalhador qualificado. A gente explicou toda a teoria de renda per capita, mas quando a gente vai falar
de capital humano, a nossa renda por trabalhador qualificado, ela tem um chapeuzinho aqui em cima, certo? Lembra que nosso solo tecnologia tinha um tio? Pronto. No capital humano, essa renda per capita, essa renda por trabalhador qualificado, ela é expressa por esse chapeuzinho aqui em cima, certo? Então, ela é uma variável que vai refletir a produtividade de uma unidade de trabalho qualificado, certo? Então, ela vai mensurar os trabalhadores que passaram por esses investimentos em educação ou qualificação do capital humano, tá? E esse conceito de trabalho qualificado ele distingue dos trabalhadores que acumulam capital humano daqueles que não têm essa qualificação adicional, certo? Essa é a principal diferença dessa variável aqui, tá bom? Então, essa variável, ela pode ser definida como a nossa renda sobre progresso tecnológico, o capital humano per capita e o número de trabalhadores. Acho que agora muita coisa faz sentido em relação a essa derivação que eu fiz aqui, tá? Mas, continuando, essa equação ela vai refletir a produtividade do trabalho qualificado, que foi aumentada com educação e treinamento, e esse aumento na qualificação ele vai tornar os trabalhadores mais produtivos, o que é refletido no nível da renda por trabalho qualificado, que é maior do que uma renda por trabalho efetivo simples de quem não estuda, beleza? Então, como a gente pode relacionar essa renda per capita e a renda por trabalho qualificado? Aí é o seguinte, ela pode ser expressa nessa equação. Renda per capita Jesus. Renda per capita igual a nossa renda por trabalhador efetivo, que multiplica o progresso tecnológico, que multiplica o capital humano, tá? Então, isso aqui representa a produtividade dos trabalhadores que possuem capital humano. A renda per capita, ela vai ser uma métrica agregada, tá? De como esse capital humano e tecnologia afeta a produtividade. E a equação total, ela mostra, né, que a renda per capita ela depende da renda dos trabalhadores qualificados, do progresso tecnológico e do capital humano per capita, tá bom? E qual seria o impacto da tecnologia e do capital humano na renda per capita? Então, como eu expliquei, né, o progresso tecnológico ele melhora a produtividade dos trabalhadores. E a do capital humano, da mesma coisa. Ela vai impactar diretamente na renda do trabalho qualificado e da renda per capita, promovendo, né, mais produtividade. Beleza? Aí agora, galera, vamos falar aqui, ó, do nosso estoque de capital por trabalho qualificado. Ele é expresso por essa variável aqui, tá? E é uma medida que relaciona o capital físico com a força de trabalho qualificada. Ou seja, esses trabalhadores que possuem capital humano por meio de educação ou treinamento, tá bom? Então, esse conceito é uma extensão do capital per capita, que seria só o casinho, no modelo de solo tradicional, tá? Mas a gente aplica agora a qualificação no trabalhador, tá bom? Então, esse estoque de capital por trabalho qualificado, assim como a renda, ela é expressa por essa equação. O estoque capital sobre progresso tecnológico, capital humano per capita e o número de trabalhadores, tá bom? E qual seria
a nossa variância desse estoque capital. Então, ó, essa equação ela é representada dessa forma. Lembra que no modelo de solo com tecnologia a gente também tinha a variação? Aqui não é diferente, tá bom? Ela é representada por certo? Menos que multiplica. Estejam sempre atentos ó, no chapeuzinho, tá? Tecnologia é o tio, no estoque capital por trabalho qualificado é o nosso circunflexo, tá bom? Então, para a gente conseguir interpretar isso, a gente também vai dividir em dois. Isso aqui que é o investimento de capital físico, representa a fração da renda por trabalho qualificado, tá? Que é reinvestida em capital físico. Então, quanto maior eu tenho a poupança, maior será o investimento capital, que maior será o crescimento do estoque capital por trabalho qualificado, certo? E aqui a nossa depreciação e o crescimento demográfico, que também atua reduzindo esse estoque capital qualificado, tá bom? E, bem importante, no estado estacionário, a gente vai igualar. Só diminuir aqui. No estado estacionário, galera, essa variação é igual a zero, tá? Portanto, como ela é igual a zero, a gente vai igualar esses igual a N mais T mais G, certo? Então, quando esse estoque de capital por trabalho qualificado se estabiliza, ele não cresce nem diminui, tá? Não quer dizer que esse capital ele seja zero, mas a variação é zero, certo? A variação é zero. Ou seja, quando a economia cresce a essa taxa constante, então a única coisa que faz crescer no longo prazo é a taxa G, certo? Pronto, já falamos sobre isso. Aí já falamos também da nossa equação de movimento, que é a variação do estado de estacionário de cá também já falamos. Agora vamos para a taxa de crescimento da renda per capita. Então é o seguinte, essa taxa de crescimento da renda per capita, ela é expressa dessa forma. Taxa de crescimento, tem um ponto aqui que é a derivada em relação ao tempo. Essa taxa de crescimento, ela descreve como a renda per capita de uma economia ela varia ao longo do tempo, tá? Então, essa variável ela é fundamental para medir o progresso tecnológico, progresso econômico, perdoe. Uma vez que mostra, né, como esse padrão de vida da população está evoluindo, tá? Então, essa renda per capita, ela é definida como a produção total da economia dividido pela população ou força de trabalho, tá? Então, a equação para essa taxa de crescimento de renda per capita, ela é decomposta por três componentes principais, que é o seguinte.
nossa taxa de crescimento por trabalho qualificado em relação ao tempo, tá? A nossa taxa de crescimento do progresso tecnológico e nossa taxa de crescimento do capital humano per capita. Tudo isso é igual ao G certo? E por que isso? Nosso progresso tecnológico, nossa taxa de crescimento tecnológico, ela cresce na taxa G. Porém, nosso capital humano e a taxa de crescimento do trabalhador qualificado, ela é uma constante, certo? Então, ela vai ser igual a zero. Ou seja, essa taxa de crescimento da nossa renda per capita, ela vai crescer igual a G no modelo de solo com capital humano. Logo, beleza? Novamente explicando, no curto prazo, essas taxas aqui elas podem variar, mas a gente está falando de estado estacionário, de longo prazo. Então, no longo prazo, isso aqui ó, se estabiliza, tá? E o crescimento da renda per capita vai depender inteiramente do progresso tecnológico. Então, para a gente conseguir aumentar esse padrão de vida no longo prazo, essa economia ela precisa focar no avanço da tecnologia e da inovação, tá? Que são os únicos fatores que impulsionam esse crescimento sustentável da renda per capita. Aí, galera, agora a gente vai estar falando das equações de estado estacionário, tá? O modelo de solo, certo? Então é o seguinte, nesse modelo de solo do capital humano, o estado estacionário ele ocorre quando as variáveis econômicas, como o estoque capital por trabalho qualificado e a renda por trabalho qualificado, elas se estabilizam e crescem a taxa constante, certo? Que é a taxa G, que é determinada pelo progresso tecnológico de forma exógena. Aí, essas equações de estado estacionário, eles vão representar os níveis dessas variáveis, tá? Quando a economia está em equilíbrio no longo prazo. E daí, ó, a gente vai explorar cada uma dessas equações, tá bom? Aí, primeiro, a gente vai ter o estoque capital por trabalho qualificado no estado estacionário. Então, o que isso vai representar? Vai representar o nível de capital físico disponível por trabalhador qualificado em equilíbrio, certo? Que é expresso pela nosso SK em cima e mais D mais G elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Então, vê, ó, para a gente conseguir interpretar isso. Esse estoque de capital por trabalho qualificado é estado estacionário, certo? Ele depende de uma taxa de poupança que determina quanto da produção investida em capital E das forças que reduzem o capital, né? Como a depreciação, o crescimento populacional, tá bom? E essas economias com altas taxas de poupança, elas tendem a acumular mais capital por trabalhador qualificado, tá? Enquanto economias com alta taxa de crescimento populacional ou depreciação necessita de um maior investimento só para manter o capital constante. Caso não consiga, a gente vai ter o deslocamento, né, do estoque capital, tanto para a esquerda
caso seja menor que o investimento, quanto para a direita, caso essa poupança, esse investimento seja maior do que a depreciação e taxa de crescimento populacional. Aí, ó, partindo para a nossa renda qualificada no estado estacionário, a gente vai ter que essa renda ela é expressa pela mesma equação. No entanto, nós temos aqui o alfa no numerador e um menos alfa no denominador, beleza? E, novamente repetindo, esse alfa aqui, ele representa a elasticidade, tá? E desempenha um papel importante ao determinar como esse capital afeta a produtividade dos trabalhadores qualificados. Então, quanto maior essa elasticidade, maior será o impacto do capital na renda dos trabalhadores qualificados. Beleza? Da mesma forma, nossa renda por trabalhador qualificado no estado estacionário, ela é igual ao estoque capital por trabalho qualificado no estado estacionário elevado ao alfa, beleza? Aí, como a gente pode mensurar a renda per capita no estado estacionário, certo? Então, ó, no que tange apenas a renda per capita, ela é função do tempo, que é igual porém multiplicado pelo capital per capita, pelo capital humano per capita, que multiplica o progresso tecnológico em relação ao nosso tempo. Beleza? Então, ó, vê só. Essa renda per capita ela é função da taxa de poupança, do crescimento populacional, da depreciação do capital e do progresso tecnológico, beleza? E esse termo aqui, ó, ele mostra que a renda per capita ela também depende do capital humano e do progresso tecnológico. Então, essas economias que investem em educação e possuem trabalhadores mais qualificados, eles tendem a ter maiores níveis de renda per capita, certo? Então, como a gente pode explicar os países mais ricos do que os outros? Países mais ricos do que os outros, elas têm altas taxas de investimento, certo? Em capital físico, que aumenta a acumulação de capital. Tem mais tempo dedicado ao acúmulo de habilidades, baixas taxas de crescimento populacional, que permitem que esse capital físico e capital humano sejam distribuídos de forma mais eficiente, e os altos níveis de tecnologia, que aumenta a produtividade global da economia, tá? Aí, ó, vamos falar aqui do crescimento de longo prazo, só fazer um comentário, né? Então, tanto a renda per capita quanto a renda por trabalhador qualificado, elas crescem a uma taxa G, certo? Que é a taxa de crescimento tecnológico, e são proporcionais, né? Então, isso explica o crescimento contínuo da economia, mesmo no estado estacionário, certo?
Aí, ó, já terminamos aqui e vamos explicar. Vamos dar um exemplo prático. Isso aqui é um gráfico da taxa de crescimento versus o PIB per capita inicial. Mesmo gráfico utilizado lá no livro do Jones. E ele ilustra a relação entre o PIB per capita inicial de diferentes países e sua taxa de crescimento ao longo desse período de 1885 a 1994. Então aqui a gente vai verificar que ele oferece uma visão importante sobre o conceito de convergência econômica dentro daquele modelo neoclássico de crescimento, certo? Então, para a gente fazer a interpretação do gráfico, esse eixo horizontal ele representa o PIB per capita, tá? Ou seja, esse nível de renda em 1885, e os países mais à esquerda, tá? Eles têm um PIB per capita inicial mais baixo, certo? Enquanto os países à direita, eles têm o PIB per capita mais alto. No eixo vertical, aqui a nossa taxa de crescimento, os países acima do gráfico, eles experimentaram maiores taxas de crescimento, tá? Ao longo do período. Então, o que isso quer dizer? É a nossa convergência. Então, esse gráfico mostra que países com PIB per capita inicial mais baixo, eles tendem a ter uma taxa de crescimento mais alta. Vamos usar aqui o exemplo do Japão. Tem a menor taxa de PIB per capita, mas tem a maior taxa de crescimento, certo? Enquanto o PIB com per capita mais elevado, a gente tem taxa de crescimento menor, porque quanto maior o crescimento de uma nação, quanto maior o PIB, né? Ela já cresceu o que tinha que crescer. Então, cada vez que ela cresce mais, a velocidade dela é reduzida. Então, se eu tenho uma economia pequena, eu experimento uma taxa de crescimento maior do que os países que já foram abrangidos por essa taxa, por esse crescimento. Então não tem mais o que crescer, já cresceu basicamente o que tinha que crescer, beleza? E daí que a gente experiencia, que a gente... Ai meu, já tô cansado, hora dessa. A gente já tem como exemplo essa taxa de convergência, tá? A gente consegue dar um exemplo de como seria essa teoria de convergência no modelo neoclássico, tá bom? Aí, ó, para a gente finalizar, tem essa explicação segundo o modelo neoclássico de crescimento, que ela explica, como eu já disse, né? Retornos decrescentes de capital e o ajustamento ao estágio estacionário, que no longo prazo, todos os países eles vão tender a esse ajustamento, a esse equilíbrio de longo prazo, tá bom? E a partir do longo prazo, essa renda do Japão tenderia a convergir ao mesmo PIB da Austrália, entendeu? É por isso que se explica essa convergência. Países com taxa de crescimento menor, eles convergem ao mesmo PIB das economias maiores. E é isso, galera. Eu peço desculpas por alguma coisa, tá? Agradeço bastante. Estou disponível para dúvidas, certo? Não vou deixar meu contato, porque você já tem. Essa aula vai ficar no YouTube, beleza? Mas é isso. Capital humano. Em seguida a gente vai falar do modelo AK. E em seguida a gente vai fazer a resolução da lista de exercícios de provas anteriores, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês e bons estudos.